Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Caminhos aqui na Rede Vida. Bom demais estar com você, uma alegria estar na sua casa. Nós estamos aqui já pertinho da Semana Santa. Domingo é Domingo de Ramos. É um momento muito propício para que a gente reflita um pouco sobre essa busca da santidade, sobre a crueldade, sobre a solidão, mas também sobre a Páscoa. É uma semana muito especial. Começa no Domingo de Ramos, em que a gente vê aquele povo que recebia Jesus entrando em Jerusalém, aquele povo que festejava, que chamava de hosana, que pulava, que estendia os seus ramos de oliveira, e de repente esse mesmo povo, um pouco mais ali adiante, vai pedir a morte desse pregador do amor. Pregaram na cruz o homem que só pregou o amor. Vale a pena você se organizar e participar dessas na sua paróquia, na sua cidade, dessas celebrações da Semana Santa. É fascinante a história desse homem que veio nos ensinar a viver o amor e a resgatar a coragem dentro de nós de sermos bons. Aliás, o programa de hoje é sobre coragem. Coragem. Quantos medos povoam a nossa alma, quantas angústias fazem com que nós fiquemos paralisados por medo. Medo de amar, medo de recomeçar, medo de olhar na face do nosso irmão, medo de ser amigo, medo de viver uma vida inteira. Você tem medo? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas a gente vai começar com música boa aqui. Adriana, bem-vinda! Obrigada pela oportunidade, estou super feliz de estar no seu programa, parabéns, viu? Obrigado muito pela conteúdo, muita coisa boa aí pro pessoal em casa, Temos né? viola hoje? Tem viola. Tem viola, tem violão. É, tem o Joãozinho Barroso aqui Joãozinho comigo Barroso, hoje também. bem-vindo também. Obrigado. Já que a gente está falando desse tema, né, coragem, eu vou fazer uma música de minha autoria que fala a respeito da coragem de amar novamente. Vamos lá. Vamos lá? Quero pedir que fique um pouco mais. Gosto do seu jeito doce cada dia mais. Quando a manhã vem raiando, me beija de mansinho. Vai embora com a lua, deixa um rastro de carinho. Quando a poeira das estrelas começa a espalhar, olha, tá chegando a hora de você voltar. Me despe da tristeza, brilha com toda a beleza. Mostra que o amor renasce se plantado no mesmo lugar. Sei que ainda é semente, mas deixa a chuva molhar. Saiba que essa ternura é fruta madura, doce de provar. O coração de uma mulher, quando entregue por inteiro, é tempestade, é pé de vento. Se me deixar voar, eu vou. Um olhar de caçador, flecha certeira, um carinho que eu quero pra vida inteira. Preso no laço desse abraço, entregue a esse amor. Se quiser chamar, pode chamar que eu vou. Sei que ainda é semente, mas deixa a chuva molhar. Saiba que essa ternura é fruta madura, doce de provar. O coração de uma mulher, quando entregue por inteiro, é tempestade, é pé de vento. Se me deixar voar, eu vou. Muito bem. Mas dá medo de amar mesmo, né? Dá um medo danado. Quando sofre muito o coração, quando a gente sofre uma desilusão amorosa, quando quem a gente ama foi embora, ou quando aconteceu alguma coisa, às vezes a pessoa fica ali, né? Meio desassossegada assim da vida, sem saber se ama ou não, né? Isso acontece tanto hoje em dia, né? As pessoas
amar tá ficando uma coisa difícil, né? Amor tá ficando meio fútil. Às vezes as pessoas também dizem eu te amo sem estar amando. Acreditar, né? Sem estar amando de verdade. E quando ela tá amando de verdade, falta coragem para dizer eu te amo. É assim mesmo. Eu tenho uma frase minha de um livro que diz assim: eu te amo. Se tiver certeza, se tiver dúvida, não diga. Olha. Se tiver certeza, não economize. Porque é tão mesmo. bom você ouvir um eu te amo sincero, né? Falta você coragem. saber que ali tem um caminho a ser percorrido a dois, que a vida a dois ela é muito mais instigante, mais bonita, né? Quando se ama, incondicionalmente você acaba se apegando e acontece de você ficar meio dependente das coisas mesmo, né? Você confia que a pessoa vai gostar das mesmas coisas que você, que ela vai participar junto com você, né, das mesmas coisas. É um sentimento, às vezes, incontrolável, né, do ser humano. Acho que a capacidade de amar sem prender também é uma coisa Sem muito prender, interessante. deixar ser livre, deixar voar, exatamente. E olha, agora, se você quiser achar uma pessoa perfeita para amar, não vai achar. É isso mesmo. A pessoa que está com você, ela tem as suas imperfeições, como você tem as suas imperfeições. Às vezes a gente fica ali, né, julgando, medindo, né, com uma reguinha a perfeição do outro. Você também não é perfeito. Vamos para as ruas, ver o que as pessoas têm nos dias sobre coragem. Foi com a morte do meu marido, que aí eu fiquei sozinha, que era só nós dois, né? Aí eu me vi totalmente sem chão. Aí eu precisei ter coragem e aprender a viver sozinha. Todos os dias da minha vida. Para levantar da cama, principalmente nesse país, tem que ter coragem. Porque minha mãe estava muito mal. Estava internada e eu saí na área do apartamento do hospital, estava uma noite estrelada. Eu olhei para o céu e pedi para Deus que viesse buscar minha mãe. No dia seguinte ela faleceu. Que eu estava sofrendo demais, não tinha jeito mais. Então você tem que ter coragem de pedir isso. Por exemplo, faltou coragem numa hora de receber uma notícia de doença e aí acaba ficando realmente complicado. É interessante, né? Você pode pensar assim, poxa, mas eu não queria ter medo. Eu conheço tanta gente corajosa e eu tenho muito medo. Vou dizer uma coisa para você, não tem ninguém que não tenha medo. Todo mundo tem medo. O medo, ele é atávico. O medo faz parte da nossa Constituição. Nós temos medo. Os medos são diferentes. Cada um tem medo de alguma coisa, há medos que são comuns, que a gente tem com mais intensidade, que mais pessoas têm o mesmo medo, mas todo mundo tem medo. Medo da morte. Só assim, mas eu acredito muito em Deus, eu tenho fé, então eu não tenho medo da morte. Olha, mesmo quem acredita muito em Deus, mesmo que tem muita fé, pode ter medo da morte. Tem uma historinha que diz que um padre pergunta numa igreja, né? Quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Aí ele fala assim, quem quer ir para o céu agora? Todo mundo abaixa a mão. Então, mesmo a gente querendo ir para o céu, a gente gosta de viver, então você tem medo da morte. Tem gente que tem medo da doença. Nós vimos ali na rua. E é normal a gente ter medo da doença, porque você quer estar bem, você não quer depender de outra pessoa. Tem gente que tem medo da velhice, tem gente que tem medo de barata. Você tem medo de barata, Adriana? Barata. Então, eu sou uma pessoa que costuma ser corajosa. Eu não tenho medo de cobra, não tenho medo de rato, não tenho animais. Mas de barata você tem. Mas barata é uma coisa que vem Mas de olha dentro. o tamanho da barata pequenininha. Gente, uma barata vem de dentro, aquele medo que vem de dentro. Assim, uma vez eu já prendi uma num vidro de maionese, assim, sabe? Fiquei olhando para ela assim, por que eu tenho medo de você? Até eu tentar tirar essa fobia, gente. É uma loucura, né? Aquela coisa dela vir voando assim em cima de você. Não, Você não tem dá. medo do que, Joãozinho? Eu sou muito preocupada com essa questão de saúde, doença. Saúde, Na verdade, doença. o maior medo É. é disso aí. A gente tem medo, tem gente que tem medo de falar em público. Às vezes a pessoa fala, nossa, não sei por que eu tenho medo de falar em público. Quase todo mundo tem medo de falar em público. A gente tem uma angústia dessa coisa de falar em público. A pessoa pega o microfone e aí o microfone vai de um lado, você vai do outro lado. É medo disso, né? Aí fala um monte de né, e aí se mexe todo. Medo de falar em público. Medo de amar, canção da Adriana. Medo de amar de novo, medo de se entregar. Todo mundo tem medo. Mas a gente fala assim, tá bom, todo mundo tem medo. E o que eu faço? Ai, minha gente, a gente tem dois caminhos. Um caminho é dizer assim para o medo,
tá bom, você veio, eu vou ficar paralisado. Eu tenho uma barata ali e eu não saio mais de casa. Eu estou paralisado. Eu tenho medo de avião e eu jamais vou andar de avião. Eu tenho medo de amar e eu não vou retribuir amor de ninguém porque eu tenho medo de dar e receber amor. Eu tenho medo de cantar, eu tenho medo de esquecer a letra da música e eu não vou cantar. Então, isso é um pedaço do medo. O outro pedaço é a coragem. Então, eu tenho medo de esquecer a música, eu vou ensaiar mais vezes. O medo pode ser uma coisa ótima, porque vai me ajudar a ter uma preparação maior da vida. Eu sou professor e eu tenho medo de preparar uma aula e começar a falar e de repente eu falei, foram 10 minutos da aula, ainda tem mais 40 minutos, o que eu faço nos outros 40? Como eu tenho medo disso acontecer, eu preparo a minha aula com mais cuidado. Eu tenho medo, eu sou padeiro e eu tenho medo do pão queimar, então eu vou tomar cuidado, eu vou estudar direito aquilo, eu vou olhar melhor. Aí o medo é uma coisa boa. O medo me ajuda a ter a consciência de que eu precisarei ter coragem para enfrentar o que eu terei de enfrentar todos os dias. Eu vou me preparar melhor. Eu vou respeitar mais as pessoas que estarão ali para estar comigo. O que quer que eu esteja fazendo. Os meus medos, eles são ruins quando eles são paralisantes. Mas os meus medos, eles podem ser um instrumento poderoso para que eu viva com mais intensidade a minha vida. Para que eu viva com mais cuidado. Eu tenho medo da morte, então eu não vou pegar uma moto e dirigir uma moto a 200 km por hora, porque eu tenho medo. Eu não vou ficar cruzando os carros ali porque eu tenho medo da morte. Se eu não tenho medo da morte é um problema, porque aí eu vou achar que nada vai acontecer comigo e eu vou naquela velocidade. Eu fico vendo vídeos às vezes na internet dessas crianças lá na Síria, algumas do Estado Islâmico, que são treinadas para serem suicidas, para não terem medo da morte. E elas acabam se transformando em pessoas perigosas por não temerem a morte. Então é bom que o temor também faça parte da gente. Eu tenho medo de que essa relação dê errado, então eu vou tomar mais cuidado. Eu vou ter a coragem necessária para amar de verdade a pessoa que eu sinto que é a pessoa para a minha vida toda. Eu terei o cuidado necessário para não espanar esse amor, para não desperdiçar esse amor. Então vejam, na primeira reflexão aqui nossa o medo não é um problema. O problema é permitir que o medo nos paralise. O medo é algo bom. O medo é essa força interna que nós temos que diz assim, espera um pouco, você tem medo de ficar doente assim? Não come do jeito que você está comendo. Não come doce demais, não bebe demais, não coma gordura demais, faça atividade física, porque você tem um medo daquela... Eu quero ter uma qualidade de vida, e aí eu me preocupo com isso. Mas achar que eu posso vencer o medo é um erro, porque a gente vai ter medo, de todos os tipos. Eu tenho medo de sapo, que eu acho que meu irmão brincava lá comigo, tinha uma história de jogar sapo assim, e aí eu não tenho medo de barata. Vamos trocar? Acho que cobra eu tenho um pouco de medo. E sapo sapo é mais não difícil. faz nada. Olha o sapo. Eu olhava o sapo na televisão, ficava com medo do sapo na televisão. Eu falei assim, mas o sapo não vai pro lado da televisão e vir até aqui, né? É um bichinho esquisito, mas bonitinho. Até gosto deles. É bonitinho, né? Importante na natureza e tal. Exato. Mas você gosta de colocar no colo, assim, o sapo? Nossa, outro dia eu tirei... Sabe aqueles mini sapinhos, assim? Eu coloquei um assim na ponta do nariz e tirei, assim, fotografia, assim. O pessoal, nossa, eu não acredito Mini que você sapinho? fez isso. Umas pererequinhas bem pequenininhas, assim, ó. Que elas são eu bem... não tenho medo, assim, pequenininho não. Eu tenho aquele que faz assim, que respira Sapão e mesmo. enche e tal, o sapão, né? Parece que vai acontecer alguma coisa, Eu vou bastante né? pro interior, tem bastante desses lá, viu? Eu também sou do interior, eu tinha bastante, arrantouro. por isso que eu tinha medo mesmo. Grandão, ele é grandão mesmo. Mas é interessante que esses medos, assim, que, né, medo da morte é um medo meio comum, mas esses medos, eles vêm de algum trauma que a gente tem, principalmente na infância, e você nem sabe por quê, né? E aí vai a pessoa, eu tenho uma prima que tem medo de passarinho, esse medo de passarinho. Peninhas, né? Não sei, também não consigo entender. Medo de passarinho, né? Tem uma amiga também que tem medo de galinha. Medo de galinha, galinha não faz nada. Duro que ela mora na roça, né? E aí, como é que fica? A gente só não pode ter medo do amanhecer, né? Não pode ter medo da vida, não pode ter medo de se colocar junto com o outro para que os nossos dias sejam surpreendentes. A gente já volta batendo um papo aqui sobre coragem, já falamos bastante sobre medo, no próximo bloco a gente vai falar mais sobre coragem. Que sentimento lindo é esse que faz com que você ultrapasse os seus limites e viva com mais intensidade. Mas agora a gente tem música.
Falando Vamos cantar o quê? da moça do vídeo que a gente viu, o pessoal com medo de perda, né? Essa coisa toda. Vou cantar uma música que fala de um canarinho, procurando a sua companheira também, perdeu a sua companheira. Pra ninguém ter medo de canarinho. Exato. Ao regressar de um ninho destruído, passou voando um passarinho com suas asas quase sangrando, sua companheira ia procurando. Quando ele cansa, para e canta, ninguém compreende que está sofrendo. Desesperado desaparece, só Deus quem sabe que vai chorando. Ai, passarinho, canarinho do peito amarelo, eu também sofro grande amargura, que amei uma criatura que hoje me faz sofrer como a ti.